horas e 38 minutos, 27 graus a temperatura aqui na área central de Foz. E a Casa das Fraldas Mãos de Anjos faz aí o trabalho solidário que impacta diretamente na vida de centenas de pessoas, e ela deve atingir ainda nesse mês a marca de 1 milhão de fraldas produzidas. Para falar sobre esse número incrível, a gente convidou aqui hoje o Carlos Augusto, que é o presidente voluntário. Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. E também o Jacir Roque Piovesan, que é o empresário e fundador desse projeto aí tão legal. Bom dia, Jacir. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo Como certo. é que surgiu essa ideia da Casa de Fraldas, Jacir? O que levou você a... Em 2016, no final do ano, dezembro, nós participamos, através de um amigo, que ia fazer, para patrocinar um jantar lá no Lar dos Velhinhos, e a gente acabou se convidando. Fomos eu e a minha esposa, o meu irmão Moacir Piovesani, que é empresário também, e a esposa dele, e o senhor Luiz Borella, que é capitão do Exército, hoje está fora da ativa, e a esposa, e nós ficamos com eles lá umas horas agradáveis, que foi feito na época um jantar italiano, e descobrimos que a necessidade maior deles era fralda e carne. Para o pessoal do Lar dos Idosos. Do Lar dos Idosos. E aí eu cutuquei o meu irmão, que tal comprar uma máquina? E, não, vamos ver. Aí já era final de ano, janeiro começamos a pesquisar, em fevereiro ficamos sabendo de um projeto lá em Campo Mourão, e conseguimos agendar com ele somente em março. É um projeto grandioso lá, que a Associação Comercial de lá, daquela cidade, ela que a patrocinou, e até hoje ela está à frente disso. E aí fomos lá, de uma certa forma, copiar o projeto. Que legal. E quando eles até se colocaram à disposição para vir para Foz, para falar com o pessoal da associação comercial e tal, mas eu penso assim, quando envolve muita gente, acaba não saindo do papel. E aí a gente se reuniu, alguns amigos, empresários, o Carlos desde o início também está nesse time, e conseguimos viabilizar. Começamos muito pequenininhos, né? A ideia, eu acho que nós pensávamos em fazer 3.000 fraldas por mês e pensávamos grande, né? E aí conseguimos até a pandemia, o projeto se sustentava com aquelas pessoas que doavam através de um boletim bancário. A matéria-prima era mais barata, e também a quantidade de pessoas atendidas era menos, né? E hoje vocês fazem até 15.000 fraldas por mês. Carlos, como é que funciona essa linha de produção de vocês? Bom, Cris, na verdade o número já é maior, tá? Hoje a gente produz algo em torno de 22.000 fraldas por mês. Caramba! Integralmente doadas. Bom, a nossa matéria-prima é de São Paulo. A gente, desde o início do projeto, uma das grandes preocupações nossa era ter um produto para a gente atender a comunidade, mas um produto que fosse de qualidade. Então, assim, a gente, nas pesquisas que foram feitas, obviamente no início o Jacir, como fundador à época, também era o presidente, ele se envolveu dedicadamente a isso, e nós encontramos em São Paulo um fornecedor que poderia nos atender com um produto de qualidade. E desde então, até hoje inclusive, até porque hoje o nosso recurso, boa parte do nosso recurso é público, a gente briga com eles para poder sempre estar renovando essas compras com com o melhor valor possível, o melhor valor que o mercado fornece, para a gente poder ter esse material de boa qualidade e chegar na comunidade com um produto bom, e o feedback que a gente tem em relação a isso é muito bom também. Então, assim, a gente tem hoje na nossa
linha industrial, digamos assim, a nossa indústria que está situada hoje na Avenida Felipe Vancher, aproximadamente 150 voluntários atuantes, né, em escalas de trabalho que a gente reveza durante os dias. Então nós trabalhamos nas quartas e quintas à tarde, nas terças e quintas à noite, com esses voluntários em escalas mais ou menos organizadas dentro do que cada um pode participar. E como já se colocou lá no início, quando a nossa indústria ainda era lá na Vila Adriana, da qual a gente assim tem uma grata lembrança de tudo. Bom, tudo começou lá pequenininho, né, fazendo 3.000 fraldas por mês, com um sacrifício enorme. As coisas foram acontecendo, os voluntários foram aparecendo, tem muita pessoa de bem que quer ajudar. E hoje, com toda essa família que a gente chama Família Mãos de Anjos, com todo esse grupo do bem, com as parcerias que a gente tem importantes, algumas desde o início do projeto, outras que a gente está construindo agora, a gente conseguiu chegar em números bastante significativos e, obviamente, tenta crescer no sentido de poder sempre ajudar mais pessoas. Vocês estão chegando aí à marca de 1 milhão de fraldas, né? 1 milhão de fraldas. Já seu olhinho brilhando aí. A gente, quando fala desse projeto, a gente até se emociona, porque nós não imaginávamos que tinha tanta gente que precisava. E aquele projeto, ele não consiste apenas em distribuir, confeccionar e distribuir fraldas. Ele é muito além disso, porque lá cura depressão. As pessoas hoje, graças a Deus, a medicina também e as informações, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão chegando aos 90, né? E aí elas estão ociosas em casa e aquilo lá é um local aonde que ela vai lá ajudar ou fazer uma fralda que ela nem sabe para quem que vai usar, mas virou uma família grande, como o Carlos acabou de falar, que a pessoa vai lá, ela se sente útil. Então, nós falamos que é um projeto bem maior, não é só fazer fraldas. No material que vocês passaram para a gente aqui, até fala da finalidade que não é só assistencial, já que atua como uma ferramenta de inclusão, acolhimento e promoção de saúde mental para os voluntários. Então, sai todo mundo ganhando, né? A grande maioria são pessoas já aposentadas, embora as que têm jovens também, tem pessoas, mas a grande maioria são as aposentadas, que elas se realizam. O olho brilha. E nós falamos, é um projeto, sempre falamos que é um projeto que as pessoas sentem falta. Agora mesmo nós estamos recesso. Quando que volta? Ficam perguntando quando que volta. Nós temos um ritual lá que a gente fornece um pão com mortadela e mussarela, que talvez o pessoal fala que é o melhor pão de mortadela que come lá. Mas antes disso nós oramos que Deus, em tudo que a gente for fazer, Deus deve estar presente. E a gente ora, desculpe, por mais que tenha 30, 40, 50, nós oramos todos de mão dada. Então tem uma energia muito positiva. Ai, que bonito. É muito... Vamos lá, qualquer hora. Agora eu fiquei curiosa para ver vocês trabalhando. E eu gostaria de justamente falar que a gente convida as pessoas para irem conhecer, porque falar simplesmente é muito pouco. As pessoas precisam ir conhecer e aí elas vão realmente sentir essa energia. Nós temos vários envolvidos, pessoas que não estão lá. Nós temos empresas que, por exemplo, nós temos uma transportadora, que podemos citar o nome, a Transli, desde o início, desde o primeiro, a primeira matéria-prima que veio até hoje, que já vai completar 9 anos em maio, o projeto, eles trazem graciosamente.
E eles tiveram o ano passado lá, e eles não conheciam, eles ajudavam sem ir lá conhecer. E eles se emocionaram e fizeram o povo ficar muito emocionado, que as palavras deles, eles choraram. Nossa. Porque eles não imaginavam que era tão bacana. Carlos, quem quiser conhecer pela internet, pessoalmente, qual que é o endereço, quais são os caminhos? Então, nós temos o nosso site, Mãos de Anjos Foz, né? Tem as redes sociais também, que podem ser acessadas através desse endereço. O projeto ele funciona, na verdade, de segunda a sexta, mas nós temos dado, digamos assim, escalas específicas de produção. Então, a gente tem a nossa assistente social, que trabalha de segunda a sexta no período da tarde, que faz a entrega para os usuários, as entrevistas sociais, enfim, que coordena essa parte. O pessoal pega lá ou vocês levam até os locais? Eles pegam na Casa das Fraldas. Hoje nós temos praticamente 400, um pouco menos de 400 cadastros ativos, né? Uhum. Então, assim, são bastante usuários. Hoje a logística não é possível de fazer a entrega, mas, assim, sempre tem uma pessoa, um vizinho, um parente que está disposto a ajudar, que, na verdade, fica como responsável pelo cadastro daquela pessoa, porque a pessoa que usa a fralda, normalmente, ela não consegue retirar lá. Então, Sim. A gente tem um cadastro, todos os nossos usuários têm um cadastro, existe uma pessoa responsável e eles retiram com nós mensalmente um pacote com 60 fraldas desde o início do projeto. Tem algum requisito específico para retirar a fralda? Tem. Prioritariamente a gente busca atender aquelas pessoas que estão realmente necessitadas e não têm condições de adquirir. Então esses são os nossos usuários prioritários, né? A gente também tem uma parceria hoje muito importante com a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal, então, na verdade, em relação à parte hoje de funcionalismo, dos funcionários que a gente tem, que são 3, um na produção, uma na administração e uma na assistente social, a nossa energia, o nosso aluguel e a matéria-prima são os recursos utilizados desse dinheiro que vem da Prefeitura e da Câmara. Então, essa parceria é muito importante e é ela que viabiliza hoje o nosso atendimento e é o que permite a gente, inclusive, vislumbrar um aumento de atendimentos, né? Nós fornecemos hoje 5.000 fraldas para a Prefeitura por mês e ela daí faz a organização em relação à distribuição para outras pessoas também que precisam, né? Que estão ligadas à Prefeitura, e nós fazemos entregas diretas, algumas para pessoas físicas diretas e algumas outras instituições de assistência que também são parceiras nossas, como a CDD, Nosso Canto, enfim, tem outras instituições que também são parceiras nossas de longa data. E quem quiser apoiar vocês? Quem quiser apoiar nós, há 2 formas de fazer, né? A primeira é de forma financeira, ainda que a Prefeitura e a Câmara nos auxiliem em relação à parte financeira, ainda nós temos muitas outras despesas envolvidas no projeto que requerem um financiamento privado, digamos assim, então toda ajuda é bem-vinda. Tá? A gente, inclusive, agora está reformando um banheiro, uma cozinha, para a gente poder atender melhor os voluntários, que na grande maior parte são mulheres. A gente tinha um banheiro com um espaço para as mulheres, a gente está reformando para a gente poder atender melhor os voluntários, está melhorando a cozinha, não que seja o nosso objetivo principal, mas, enfim, é um ambiente que a gente tinha muito limitado, agora a gente está melhorando. Então, financeiramente é possível, através de boleto bancário, de Pix, né? Ou voluntariamente indo lá ajudar a fazer produção, que, inclusive, hoje é uma coisa que a gente está precisando de muita ajuda. Como o Jacir falou, lá a gente constrói uma energia impressionante. Eu sou voluntário desde o início do projeto, sou apaixonado pelo projeto, eu e minha esposa, e está dando tudo certo, graças a Deus. Beleza, eu vou lá conhecer qualquer hora dessas. Maravilha. Conversamos aqui na CBN Foz, ou melhor, a Cris conversou, porque eu tive que ficar fora aqui com outras atividades. O Guilherme fica cuidando de outras coisas. Infelizmente não pude participar, mas eu parabenizo, né, ao Carlos Augusto, presidente voluntário, ao Jacir Roque Piovesan, empresário, fundador da Casa das Fraldas Mãos de Anjos. Parabéns a vocês aí pelo projeto, pela dedicação. Muito obrigado. Obrigado.